Fala, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e hoje um vídeo que eu gravo já há mais ou menos 9 anos. A gente vai falar basicamente sobre as tendências de bibliotecas, de técnicas, coisas que você precisa ficar de olho, se vale a pena ainda utilizar o Next.js para a construção dos seus projetos ou vale a pena ir por um Vite ou por qualquer outra solução, quais bibliotecas que eu estou utilizando nos meus projetos e sobre React no geral para 2026, para a gente entender o que vale a pena e o que não vale a pena dentro do ecossistema dessa ferramenta. E antes de mais nada, a gente precisa começar falando sobre um assunto que eu vejo de vez em quando no Twitter surgindo, que é sobre se React ainda vale a pena para a construção de aplicações em 2026 e nos próximos anos. E aqui eu queria dividir a minha opinião em duas opiniões, né? Vamos lá. Primeiro, se você está procurando trabalhar como front-end, trabalhar com tecnologia mais voltada especificamente com uma especialidade em front-end, não existe uma outra tecnologia que você deva estudar, na minha opinião, que não seja React. Sim, você pode sim utilizar Vue, pode aprender Angular, só que para mim ainda React continua sendo a melhor solução para você estudar, a melhor opção para você estudar, para entrar no mercado, para trabalhar com front-end, tá? Qualquer pessoa que falar qualquer outra coisa para você, provavelmente ou é uma pessoa que já usa uma outra tecnologia ou uma pessoa que não quer o seu bem, sendo bem sincero. E como eu falei, se dividindo as minhas opiniões em duas, né? Se o seu foco é trabalho, cara, React continua sendo a melhor opção. Agora, se você está apenas buscando desenvolver uma aplicação pessoal ou qualquer coisa assim, eu acho que daí varia muito, assim, você pode sim continuar utilizando React, você pode usar Vue, pode usar Angular, existem Svelte, por exemplo, existem outras alternativas surgindo, mas ainda React continua sendo, na minha opinião, a melhor solução também para desenvolvimento de aplicações pensando a longo prazo. É mais fácil você contratar pessoas se você desenvolve uma aplicação com React, é mais fácil você pedir ajuda para uma inteligência artificial se você desenvolve aplicações React. Na maioria das vezes você vai integrar uma aplicação terceira, a maioria das vezes essa aplicação ela é desenvolvida primariamente para React, né? Vamos supor, dando um exemplo muito básico, né? Se você está integrando um widget de notificações na sua aplicação com um serviço terceiro, esse widget ele vai estar funcionando primeiro para React, depois ele tem ali alguma adaptação para as outras bibliotecas, para os outros frameworks. E uma das coisas que eu quero entrar aqui, que entra nesse tópico de se você está desenvolvendo uma aplicação, é, cara, na era da IA, os apps estão sendo desenvolvidos majoritariamente com React. Se você for desenvolver uma aplicação, vai codar uma aplicação aí dentro de um Replit da vida, dentro de um Lovable ou, sei lá, V0 ou qualquer coisa semelhante, as aplicações que estão sendo criadas tanto por pessoas que programam quanto pessoas que não programam, na maioria das vezes elas estão sendo criadas com React. Isso quer dizer que essas aplicações nem sempre são aplicações incríveis e que no futuro a gente vai ter muita demanda, muita mão de obra, primeiro talvez para refazer essas aplicações, porque boa parte delas estão sendo feitas de forma ruim, mas também porque como tem muita aplicação surgindo, inclusive aplicações muito boas, sempre vai existir demanda de suporte, demanda para a gente continuar aprimorando esses sistemas que estão sendo desenvolvidos agora na era da IA utilizando React. E aí, dado esse ponto passado, ainda existe muita dúvida voltada ao ecossistema do Next, do TanStack Start, do Vite, do Remix, qual escolher entre isso tudo, né? E aqui eu acho que é o primeiro ano, depois de alguns anos, onde a minha opinião vai mudar um pouquinho, tá? E a minha opinião mudou por quê, né? E qual que é a minha opinião, né? A minha opinião é que na maioria das vezes o Vite vai ser a melhor opção para você iniciar um projeto, ou seja, um projeto sem depender de framework, um projeto mais puro, onde você vai unir ele com algumas outras bibliotecas que eu vou listar daqui a pouco para construir uma experiência incrível para o seu usuário e também uma experiência de desenvolvimento. E aqui é importante falar que o Vite ele não resolve todos os problemas. A gente teve frameworks surgindo para o React justamente por causa de algumas problemáticas que a gente tinha, como por exemplo, as problemáticas as quais o server-side rendering, que foi a primeira feature do Next.js, veio a resolver, né? Quando você tem uma página que depende de SEO, que ela depende muito de cache, uma página que um website onde você tem a grande parte das suas páginas públicas que não precisam de autenticação, nesse caso sim, você provavelmente vai precisar de um framework. E aí, entre as opções de frameworks que a gente tem, na minha opinião, o Next continua sendo a melhor solução que a gente tem. E isso vai no mesmo ponto que eu trouxe lá sobre o React continuar sendo a escolha para 2026. Cara, se você procura trabalhar com React, usar isso de maneira profissional,
Next ainda é a melhor opção para você utilizar. O TanStack Start, apesar de muito promissor, inclusive tem vídeo eu testando o TanStack Start aqui, que eu fiz uma live, ele ainda possui pouquíssimo mercado, tá? E muitas das coisas que tu vai ver no TanStack Start são coisas que só existem ali. Inclusive nessa live que eu fiz sobre TanStack Start, eu mostro sobre coisas que acontecem ali no TanStack Start, coisas mágicas, gerações de código, que são muito diferentes de outros frameworks que a gente já está acostumado, tá? Então assim, o TanStack Start, ele é muito legal, vale a pena ficar de olho, mas ainda não é um framework que vale a pena você investir o seu tempo se você procura trabalhar com React, tá? E como eu falei, apesar disso, né, o TanStack Router, que é um outro projeto ali do TanStack, esse sim, na minha visão, unir ele junto com o Vite é uma solução incrível para o seu projeto, porque ele te permite ter o melhor dos dois mundos, que é o roteamento baseado em arquivos que a gente tem no Next.js, por exemplo, que eu particularmente gosto muito, fica muito fácil de visualizar as páginas, as rotas da tua aplicação, e ao mesmo tempo a gente tem ali a praticidade do Vite e deixa de lado toda aquela curva de aprendizado que muitas vezes é muito grande do Next.js quando ele trouxe essa parte do App Router com Server Components e tudo mais. E aí agora entrando um pouquinho mais a fundo sobre bibliotecas que eu acho que você deve utilizar na grande maioria das vezes nos seus projetos em 2026, projetos que envolvem React ou principalmente bibliotecas que você vai ver sendo utilizadas no mercado, tá? E a primeira delas, como eu falei, uma das bibliotecas que eu acho que vale a pena ficar de olho e vale a pena utilizar já nos seus projetos, que eu comecei a utilizar já nos meus projetos, é o TanStack Router, ao invés do React Router DOM. O React Router DOM, se você não sabe, ele é criado, né, foi criado pelos mesmos criadores ali do Remix, e quando o Remix começou a ter essas mudanças de um projeto fechado para um projeto aberto, para depois o Remix V3, que agora é uma ideia que nem vai mais utilizar React, o React Router ele começou a ficar meio largado ali, meio abandonado e perdeu a identidade do projeto. Enquanto isso, o TanStack Router, que vem ali da suite de stack, né, do TanStack, veio se diferenciando bastante. Para mim é uma biblioteca que cumpre vários dos requisitos que a gente tem hoje para a construção de uma aplicação sem framework, como é o que eu estou propondo para a maioria dos seus projetos aqui em 2026. Além disso, tem uma ferramenta aqui que ela desagrada muita gente, mas que novamente não tem como não recomendar essa ferramenta, porque se você for trabalhar com React, provavelmente você vai dar manutenção em algum projeto que usa essa ferramenta, que é o Tailwind CSS para estilização. Eu sei que o Tailwind é uma ferramenta que divide opiniões, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Eu ainda estou do time que gosta do Tailwind CSS. A própria inteligência artificial, se você for utilizar os modelos de IA que a gente tem, elas são muito boas com Tailwind CSS. Claro, elas também são muito boas com CSS puro, né? Mas o Tailwind, ele permite a gente pular etapas de decisão dentro do nosso CSS, como que a gente vai organizar os arquivos, como que a gente vai organizar o nome de classes, IDs, e a gente vai direto para o código. E sempre falo sobre isso, que o Tailwind é uma ferramenta que integra muito bem com o ecossistema do React, porque o React é uma ferramenta que a gente trabalha com componentização, dividir a nossa aplicação em pequenos pedacinhos. Isso evita com que a gente tenha o código do Tailwind que for aplicado ali no nosso HTML, sujando demais o nosso HTML, porque como a nossa aplicação vai estar dividida em vários pedacinhos, isso acaba sendo, digamos, uma desvantagem pequena quando aplicada essas duas ferramentas juntas, tá? E aqui para mim agora no terceiro ponto vem o combo de tecnologias que se você não for utilizar um framework para criar suas aplicações em 2026 com React, para mim essas duas tecnologias ou técnicas, uma delas não é nenhuma biblioteca, é o que você deveria utilizar no seu projeto, que é a combinação do TanStack Query, né, o famoso React Query, que agora foi renomeado para TanStack Query, porque funciona não só no React, junto com a Suspense API do React. Então, você une essa tecnologia do React Query, né, que é a melhor opção para comunicação HTTP do seu front-end para o seu back-end, junto com a Suspense API do React, que é a API do React para a gente dizer quais partes da nossa aplicação estão em carregamento, né, estão suspensas, digamos assim, por um loading, por alguma coisa que está carregando, dependendo de alguma informação externa, para a gente criar ali as nossas skeleton screens, né, os nossos loading states, e essa combinação, para mim, ela faz parte de todas as minhas aplicações que eu estou construindo com React, inclusive as aplicações que eu uso algum framework, como por exemplo o próprio Next.js, ainda para coisas que são renderizadas no lado do cliente, no client side e não no servidor,
eu vou utilizar o Tunstack Query. Para mim é a melhor ferramenta que a gente tem e é a melhor experiência que a gente pode construir numa aplicação React Front-End é utilizar o Tunstack Query junto com a Suspense API. E agora, na quarta biblioteca, uma biblioteca que eu não falo muito por aqui, mas tem vídeo, saiu um vídeo sobre ela semana passada aqui no YouTube da Rocket City e eu gravo sobre ela lá nas formações e também na pós da Rocket City, que é o Zustand. Para mim, o Zustand é com certeza a melhor ferramenta para gerenciamento de estado em aplicações React. Ela é extremamente simples e ela é muito alinhada e aplicada ao que o mercado está utilizando. Dificilmente você vai ver uma outra ferramenta, talvez no máximo um Jotai ali, Redux Toolkit, mas na grande maioria das vezes o Zustand é a melhor opção para você utilizar no seu projeto, tá? E aí agora, uma ferramenta aqui que ela deu o que falar nos últimos anos, ela teve alguns percalços no caminho, principalmente pela empresa que apadrinhou essa ferramenta, que eu nem vou citar aqui agora, mas que é o Radix UI. O Radix UI é uma ferramenta que ela oferece componentes primitivos, isso quer dizer, componentes que não têm estilização, eles são apenas funcionais, componentes comuns que a gente tem em aplicações React, como por exemplo, modal, tabs, drop-down, select, esses elementos que são comuns de a gente ter, que são iterativos, né, ali no usuário, mas que eles não têm estilização, que a gente aplica a estilização da maneira que a gente quiser nesses componentes. E o Radix UI continua sendo, sim, uma ótima solução para você estar utilizando aí nos seus projetos, ainda mais que agora eles voltaram a ter manutenção e tal, mas como eu falei, ele é um projeto um pouco quanto complicado, apesar de ser um projeto open source, uma empresa meio que apadrinhou, comprou, né, a empresa que fabricava o Radix UI, ficou um projeto meio abandonado, meio largado, e aí os criadores do Radix UI, os former, né, os criadores que criaram o Radix UI antigamente, criaram uma outra biblioteca chamada Base UI. E na minha opinião, as duas ferramentas são incríveis, você pode utilizar ambas, você provavelmente vai encontrar o Radix sendo utilizado mais em aplicações, mas a gente já vê uma movimentação aí do mercado e de ferramental dos desenvolvedores, começando a utilizar o Base UI também por ser uma ferramenta que está dando mais voz, digamos assim, ouvidos à comunidade e guiando para um caminho que pode parecer mais interessante, então ambas funcionam muito bem. A sexta recomendação aqui, que com certeza se você programa com React há um tempo, você conhece essas duas ferramentas, é o React Hookform junto com o Zod, para ser a melhor dupla de criação de formulários e validação para as nossas aplicações front-end. Aqui eu não vou nem entrar muito em detalhes, porque não existe nem concorrência. Eu sei que existem ferramentas que, por exemplo, se propõem a ser mais rápidas que o Zod, como por exemplo um Archetype, um Typebox, ou sei lá, Valibot ou qualquer coisa parecida, mas ainda o Zod, como eu falei, a gente tem que olhar para o mercado, eu estou recomendando coisas que você vai encontrar no mercado, o Zod com certeza é a melhor opção em questão de Developer Experience, a API é muito simples, muito fácil de utilizar e ele é muito amplamente utilizado dentro do mercado, você dificilmente vai encontrar outra coisa a não ser o Zod usado para essa parte de validação de dados, e o React Hookform nem se fala, não existe uma outra opção que chegue aos pés do que essa ferramenta para a construção de formulários dentro do ecossistema React. E aí vai a minha sétima recomendação, principalmente na era da inteligência artificial, tem uma coisa que a maioria das aplicações ainda não tem e que agora virou uma desculpa ainda menor para você ter aí, que é testes automatizados. A gente tem agora com a parte da IA e a capacidade que ela tem de conseguir navegar na nossa aplicação de forma automática, utilizando MCP de navegadores, o próprio Cursor faz isso de forma automática, eu mostrei num vídeo há 2 semanas atrás como eu estou utilizando o Cursor para desenvolvimento de front-end, se você não viu, dá uma olhadinha lá, eu mostro como que eu pego um layout desde o Figma e levo ele até o código utilizando inteligência artificial e é um negócio anormal e isso tornou ainda mais fácil a gente criar testes automatizados e a minha recomendação para isso é que você use o Playwright, uma biblioteca desenvolvida pela Microsoft, que é especializada em desenvolvimento de testes end-to-end, que são aqueles testes que simulam o comportamento de um usuário dentro da nossa aplicação, clicando em botões, preenchendo inputs. E o próprio Playwright, né, fica a dica aí, ele tem um MCP que você pode instalar aí na sua IA de preferência, no Cursor da vida, por exemplo, onde você consegue fazer com que os prompts façam operações no seu navegador através do próprio Playwright. Então isso é bem legal, fica de olho porque fornece uma experiência incrível para você testar suas aplicações e criar testes automatizados para que as novas features que você desenvolve aí não impactem as features que já estão presentes no seu projeto, tá? E aí agora eu vou falar sobre
Duas tendências que, se você é uma pessoa que já trabalha como front-end, que já está há um tempo no mercado, na minha opinião, deveria ficar de olho para 2026, que é uma tendência que está vindo muito forte, tá? Uma delas eu já falei sobre aqui, já fiz um vídeo aqui dentro do YouTube da Rocket City, que você consegue procurar aí na busca, que é a tendência de Local First ou Offline First, que basicamente é uma tendência que permite que traz à tona, né, que traz de volta, né, essa ideia da gente criar aplicações que elas funcionam primariamente na máquina do usuário e que qualquer alteração que o usuário faça nos dados, essas alterações são apenas sincronizadas com o nosso back-end depois. Se ele não tiver internet, inclusive essas aplicações podem continuar funcionando. Isso é muito utilizado em aplicações desenvolvidas como, por exemplo, com Electron, né, como o próprio Notion, o Linear, ou ferramentas que ficaram famosas por esse comportamento primeiro na máquina do usuário e quando ele tiver uma conexão, então faz essa sincronização com o back-end. E aí existem 3 ferramentas dentro desse contexto de Local First e Offline First que eu acho que você deveria ficar de olho, né? A primeira delas é o Electric SQL, que é uma ferramenta incrível para você ficar de olho aí nos seus estudos. A segunda ferramenta é o Zero. Você pode entrar no site, é zero.ms, é uma ferramenta desenvolvida pela Rossi Corp, ferramenta que está incrível, também dentro desse contexto de Local First e Offline First, tá? O Electric, eu não citei o que elas fazem, né? Mas o Electric, ele é basicamente um motor de sincronização. Então ele pega as alterações que o usuário fez no front-end dele, né? Então o que ele mudou, em quais documentos, por exemplo, e sincroniza isso com o banco de dados lidando com conflitos. Então, o que acontece se 2 usuários editarem o mesmo documento, por exemplo, e por aí vai. Enquanto o Zero, que eu citei, ele é uma ferramenta mais uma ferramenta mais completa, digamos assim, que engloba tudo, né? Desde front, back e tudo mais, só que ainda está em alpha, né? E a gente tem o TanStackDB, que é uma ferramenta também ali da suite da stack do TanStack, né? Que é onde tem o TanStack Query, TanStack Router, que eu estava citando para você. E o TanStackDB já tem vídeo aqui no YouTube da Rocket City também. Procura aí, né, que você vai encontrar, que é uma ferramenta mais focada daí no front-end. Ela integra com ferramentas do back-end, como o Electric SQL, mas ela é focada em como que a gente lida com aplicações local first ou offline first do lado do front-end especificamente. É uma ferramenta também que vale muito a pena aí você ficar de olho. Outra tendência que eu acho que vale a pena você, como dev front-end que já está há um tempo aí no mercado, ficar de olho é a tendência de cada vez mais a gente tem UI design mais próximo de front-end, né? Desenvolvimento front-end. A gente já via isso acontecendo em algumas empresas com cargos como, por exemplo, de design engineer, que são pessoas que trabalham desde o UI até a implantação disso, então pessoas que têm conhecimento desde o Figma, por exemplo, a construção dos layouts até a aplicação disso, modelos 3D, trabalhar com River, trabalhar com Lottie ou sei lá, outros apps de animação. E isso tá ficando cada vez mais forte. A gente viu aí o lançamento do Cursor, né? O Cursor é uma ferramenta que está crescendo muito, onde a gente tem agora o Design Mode dentro do Cursor, né? Então a gente tinha antes Figma lançando o Dev Mode e agora na verdade a gente tem o Cursor, que é a casa dos desenvolvedores, por exemplo, né, uma das casas, lançando o Design Mode, onde você consegue manipular o layout da sua aplicação utilizando um editor estilo Figma dentro do seu próprio editor. E isso está ficando cada vez mais próximo, né, a gente ter essa responsabilidade a mais dentro do front-end. Isso eu acho que é algo bem comum e algo que vai ser meio que natural, né, porque se a gente tem a inteligência artificial cada vez mais fazendo uma boa parte do nosso trabalho, automatizando as coisas que são muitas vezes repetitivas, o que a gente faz com esse tempo que sobra, né? A gente desenvolve mais features ou a gente desenvolve as coisas com mais qualidade? Eu acho que com mais qualidade sempre vai ser a opção. Então a gente trabalha com testes automatizados, a gente coloca um pouco mais de carinho no design, a pessoa que está trabalhando ali com front-end usa um pouco menos aí de ShadCN, dessas ferramentas que trazem um design pronto para criar um pouco mais de seriedade nas coisas que a gente está criando e um pouco mais de detalhismo nas aplicações que a gente está criando. Bom, isso aqui é a minha lista de React para 2026. Coloca aí nos comentários as coisas que tu concorda, as coisas que tu discorda, as coisas que você vai focar no seu 2026 para estudos dentro do front-end, principalmente envolvendo React, e a gente vai conversando, vai discutindo aqui. Mas, se você quiser que eu traga um vídeo construindo uma aplicação com todas essas bibliotecas que eu recomendei, que você dê uma olhada para 2026, como TanStack Router, Tailwind, TanStack Query, Zustand, Radix ou Base UI, React Hook Form, Zod, Playwright, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo sobre isso, quem sabe ainda esse ano, comecinho do ano que vem, não sei, a gente se vê e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.